Este vídeo está cheio de spoilers. Isto não devia ter sido assim, pois não? Pois um spoiler alert no início. Eu nunca tinha feito uma review de um livro e, portanto, isto provavelmente foi estranho. Mas isto não é uma review de um livro, é uma discussão de perspectivas entre homem e mulher, se bem que não é um homem machista, é um homem feminista. Portanto, se calhar não é a perspectiva consensual. Olá, ela é a Bárbara e este é o canal Delicada como um Elefante. Olá, ele é o Luís e é o meu apêndice. Hoje estamos num cenário um bocadinho diferente. Temos aqui o Manel e a Maria, que são o casal típico do Alto Minho e que me pareceu muito propício para a discussão que temos hoje deste livro dito feminista, que é O Poder. O Manel e a Maria, ao contrário do que se possa pensar, não são propriamente um exemplo de machismo, até porque no Alto Minho toda a gente sabe que se vive numa matriarcado. É verdade, eu noto isso muitas vezes no trabalho. Os homens não podem falar, mesmo que sejam eles o doente que está a tentar falar connosco. As mulheres interrompem sempre e elas é que sabem o que é que ele se queixa. É muito engraçado. Bem, então, este livro foi lido há 2 meses para o Netbook Club, o projeto da Cláudia, a Mulher que Ama Livros, e na discussão não participou nenhum homem. E nós achamos, na altura, que era muito interessante ter a perspectiva de um homem. E conforme eu fui lendo o livro e o Luís assistiu mais ou menos à discussão, ficou interessado em ler o livro e acabou por o ler. Eu já o li há bastante tempo, o Luís acabou há poucas semanas, só que para nos juntarmos para gravar é um bocadinho difícil, porque um de nós tem que estar a tomar conta do bebê. Queres tu dizer então de que é que se trata o livro? Sim, este livro é um romance histórico, mas de ficção, portanto é uma história de ficção contada como um romance histórico que parte do pressuposto das mulheres ganharem um poder que as torna fisicamente superior aos homens. Ou seja, inverte os papéis da mulher e do homem em termos da relação física que nós conhecemos. E que no fundo é o que tornou possível a existência do machismo, porque se nós fôssemos fisicamente igualmente capazes desde o início, da altura dos homens das cavernas, nunca teria existido machismo. Tornou o nosso mundo exatamente aquilo que ele é. Voltando então ao livro. Este livro é dito de várias perspectivas. Uma é a Margot, que é uma política americana e que tem uma filha, a Jocelyn. Depois temos a Ellie, que é uma órfã que vive em várias casas de acolhimento e que ganha o tal poder e é muito poderosa e acaba por ser a líder religiosa durante o livro. Depois temos a Roxy, que é a filha de um mafioso e que também é muitíssimo poderosa em relação a este poder que as mulheres têm, perdão. E depois temos o único homem, que é o Tunde, que é um jornalista nigeriano. E que na discussão pareceu a personagem em que as pessoas mais acharam piada e é um bocadinho estranho, dado que é o homem e não na história, não é? Sim, eu acho que também tem um bocado com o facto de ser jornalista. Ele é um bocado interessante por isso, porque ele tenta efetivamente ser jornalista, ele tenta ser imparcial, contar as coisas com imparcialidade, fica embrenhado naquilo que acontece na história, mas eu acho que é o que está mais próximo de nós leitores, porque é um jornalista. Sim, e ele tenta de facto ser imparcial, acho que é verdade. Ele não é nada machista, ele não quer tirar o poder às mulheres, ele acha aquilo interessante do ponto de vista sociológico, não é? Sim. Acho que sim. Sim, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista económico. Sim, porque ele quer ter frisado várias vezes que ele está a ganhar muito dinheiro e que Exatamente. gosta do dinheiro que está a ganhar. E sim, também quer o protagonismo. Pronto. E o livro começa com uma carta que eu não percebi muito bem quem é que escreve o livro, se é o homem ou a mulher. Percebeste? É o homem, chama-se Neil. Eu fico com algumas dúvidas, se calhar porque já li há muito tempo e no início achei uma coisa e depois no final das cartas outra. É um homem que está então a contar como se aquilo fosse um romance histórico, uma coisa que tivesse de facto acontecido, e depois o livro
vai tendo umas ilustrações no início dos capítulos a tentar mostrar realmente que é um romance histórico, como se encontrassem coisas arqueológicas, não é? Artefactos arqueológicos de que realmente a história aconteceu. Tem piada, não é? Uma Sim. edição assim muito engraçada. Aliás, o livro é muito bonito. Depois, do que me lembro assim da discussão do Netbook Club, houve ali muita discussão se isto era de facto um livro feminista ou se era exatamente o contrário do machismo, ou seja, as mulheres quererem ser superiores aos homens. Assim, do que nós discutimos, para o situar antes de ele dar a opinião dele, nós achamos que a história é um bocadinho dar o poder todo que os homens têm às mulheres para ridicularizar o que se passa hoje em dia. Achas que é isso? Pronto, fica no meu colo. Achas que é isso? Não. Eu acho que é um livro 100% feminista, no sentido de as mulheres e os homens são iguais, e aquilo sobre o qual o livro mais versa, em termos dos homens e as mulheres serem iguais, é que os homens e as mulheres são iguais para o bem e especialmente para o mal. Sim, neste caso, para o mal. Isso foi a minha perspectiva inicial, isso foi o que eu disse quando comecei a discussão com a Cláudia, foi que me entristecia um bocado que se as mulheres tivessem o mesmo poder, iam ser exatamente iguais aos homens. Mas depois elas disseram-me que não era essa a ideia do livro, que achavam que aquilo era para ridicularizar e para mostrar que não devia ser assim. É assim, óbvio que não devia ser assim. Eu acho que existe uma frase que se diz muitas vezes, que é o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, não é? E eu acho que é isso que acontece a algumas das personagens, nem tanto as personagens que são as narradoras da história, mas é aquilo que acontece a algumas personagens, como a presidente da Bessapara, que se vê com o poder e torna-se completamente corrompida e só quer única exclusivamente ter a sua nação e ser a ditadora daquela nação, e eles acabam por ter comportamentos para com os homens idênticos àquilo que vemos hoje em dia das mulheres dos homens em relação às mulheres, por exemplo, em países como a Arábia Saudita. Precisamente, uma coisa que eu achei piada sobre este livro, que a Bárbara me leu um pedaço, foi referir o facto das mulheres na Arábia Saudita não poderem conduzir, algo que entre a edição do livro e a atualidade, no momento em que a Bárbara leu e depois eu também li, felizmente já foi alterado e as mulheres já podem conduzir na Arábia Saudita. Deixa-me interromper, porque a única coisa que eu apontei para vos ler do livro durante este vídeo foi uma parte em que realmente, no tal país que se chama... Bessapara? Eu sou uma trega com estas coisas. Estão a dizer quais são as regras. A Ministra da Justiça, acho eu, está a dizer quais são as regras. E as regras têm muito a ver com o mundo árabe de hoje em dia, mas não se deixem ofuscar por isso, porque há uns anos na Europa era igual. E dizem coisas como: assim instituímos hoje esta lei segundo a qual todos os homens do país terão de ter um passaporte e outros documentos oficiais carimbados com o nome da respectiva guardiã feminina. Isto era assim cá, há uns tempos, as mulheres tinham que ter alguém responsável por elas, queriam viajar, tinha que haver o pai ou o marido a assinar. Pronto. Depois, nenhum homem poderá levar dinheiro ou outros pertences para fora do país. Deixa de ser permitido aos homens conduzir automóveis. Deixa de ser permitido aos homens possuírem empresas. Deixa de ser permitido aos homens juntar-se, mesmo em casa, em grupos de mais de 3, sem a presença de uma mulher. Deixa de ser permitido aos homens votar. Podemos falar, por exemplo, do caso da Beatriz Ângelo, não é? Que foi a primeira mulher a votar em Portugal, que teve que usar ali uma artimanha a dizer que era a chefe de família para poder votar, e depois mudaram logo a lei para um chefe de família que fosse homem. Portanto, isto não é uma coisa só dos países árabes. E às vezes passa um bocadinho isso o livro, não é? O livro refere... Eu fiquei com a ideia que a revolta mais violenta de mulheres que há na história, nessa história, e provavelmente justificada, é justamente na Arábia Saudita. Não é? Porque o que acontece hoje é o mais extremo de sociedades machistas, é no mundo árabe.
mas acho que também se nota um bocadinho que isto é uma perspectiva americana, não é? De achar que são o país da liberdade e da justiça, quando nem sequer é verdade, como se isto só acontecesse nos países árabes e como se não existissem sociedades machistas dentro dos países europeus e árabes. Não achas? Sim. Que é um bocado... Pronto. Eu lembro-me na altura em que foi a discussão desse livro, em que eu assisti um bocadinho e que nós também assistimos a um vídeo no YouTube em que se ridicularizava, não era bem ridicularizar, em que se imaginava uma sociedade exatamente ao contrário daquilo que ela é, em que se via um homem a ser alvo de violação, em que se via como ele ia fazer queixa, em que se via depois a mulher dele a queixar-se: veste-te com essas roupas, esses calções e com os braços à mostra, o que é que estás à espera que aconteça? Portanto, existe ali uma inversão, uma inversão dos papéis e uma tentativa de ridicularização que eu compreendo, porque eu sei que o mundo é assim, mas ao contrário. Mas acho que um homem que efetivamente precise de receber essa mensagem não a vai entender, porque só vai sentir que aquele homem é um homem ridículo, isto não faz sentido, ninguém devia ser assim, nem uma mulher. Não achas que este livro não passa a mensagem para os homens? Pois, eu acho que pode não passar essa mensagem a ninguém que não queira perceber que o que verdadeiramente aqui se quer dizer é que os homens e as mulheres são iguais, para o bem e para o mal. Pois. Neste caso, as mulheres, em vez de equilibrarem o mundo ou deixarem a coisa equilibrada ao terem o poder, simplesmente invertem a relação de poderes e tornam-se elas naquilo que são os homens. Aliás, aquilo que é mostrado até é que se tornam piores do que se calhar os homens são hoje em dia, não é? Sim, sim. É como se voltássemos à Idade Média. Sim, é um bocado isso. E por acaso, assim, das coisas que mais me mete impressão é especificamente essa. É que não há uma inversão do poder, da relação de poderes tal como ele é hoje em dia, no século XX, na Europa, que é aquilo que nós conhecemos e eventualmente no mundo ocidental, mas o que acaba por acontecer, spoiler alert, é que um conjunto de mulheres acaba por querer dominar completamente o mundo e vai até às últimas consequências para rebalancear o mundo, tendo em conta este novo poder que encontraram, porque senão nunca seria possível a coisa ficar como elas entendiam ser justo. Para mim, em resumo, é assim: eu não adorei o livro, mas foi um livro que me fez pensar num assunto que já me é querido, o feminismo, mas acho que este livro não serve o propósito de passar a mensagem para criarmos um mundo mais igualitário. Acho que só serve para pessoas que já têm esta ideia. É um bocado isso, sim. Eu acho que serve para nos fazer entender que toda a gente tem que ter cuidado com os poderes que tem ao longo da vida, não poderes especiais, sobrenaturais ou uma coisa um bocado fantasiosa, simplesmente o poder que temos no dia-a-dia de influenciar a vida dos outros, seja homem ou mulher. Falando da parte da literatura em si, eu acho muito engraçada a forma como está escrito o livro, das várias perspectivas, não só dos narradores, mas por se contar várias histórias ao longo do mundo de vários países, não é? Eu acho que isso está muito bem feito. E depois aquilo faz uma contagem decrescente para um evento ao longo de 10 anos e isso também é interessante. Mas para mim tem um senão, é que é demasiada informação para um livro só e relativamente pequeno, e acho que acaba por saltar eventos e uma pessoa quase que não percebe que passou ali tempo e é tipo, falta-me aqui um episódio. Mas acho interessante o livro em si, a forma como está escrito. Sim, eu acho que também é uma fórmula um bocadinho fácil, apesar de fazer sentido com o tipo de história que é contada. É uma fórmula fácil até porque muita gente está habituada a receber uma história dentro deste modelo, particularmente agora que temos a série Game of Thrones na televisão, em que é contada. Também é assim, tem várias perspectivas. É uma fórmula fácil dos dias de hoje. E nós estamos habituados, eu não sou um grande leitor, estou habituado a isso de ler a
As Crónicas do Gelo e do Fogo. Eu também, entretanto, comecei a ler, sendo fã da série Game of Thrones. A série em si segue esse modelo, Essa fórmula. e os livros também são assim. E funciona bem. Pois, é uma fórmula fácil, de facto, tens razão. Mas não deixa de ser engraçado. Sim. Resulta. Todos os livros seguem fórmulas, não é? Isto está tudo inventado. Acho que já chega, não é? Sim. Pronto, isto não é uma review normal de um livro, é uma partilha de opiniões. Espero que tenham gostado. Se voltar a acontecer de lermos os dois o mesmo livro, que é pouco provável, ele volta a estar aqui. Tá? Adeus! Tchau! Foi muito bem. As opiniões são como as vaginas. Depois dadas não se pode voltar atrás.